Darlan, com você. Boa noite. Deixa eu tomar nota de uma coisa aqui que você falou no verso. Pronto. Então, boa noite. Esse nosso assunto é um assunto que diz respeito ao comportamento humano, e ele tem uma implicação prática muito grande, porque é o principal assunto quando a gente tem questões de comportamento, né? Quando existe algum tipo de dificuldade de desenvolvimento de uma criança. E a gente chama isso de tipo constitucional, porque desenvolvimento e constituição é a mesma coisa. A questão é como que se forma. A gente usa muito a palavra formação, né, em educação, como que uma pessoa se forma. Tem, inclusive, no final das etapas, né, da educação, uma formatura, né? Então, essas palavras têm o mesmo sentido, né? Você assumir uma forma, você se desenvolver, uma configuração também poderia ser como é que uma criança se configura, como é que uma pessoa se configura. E às vezes a palavra constituição, que aparece aqui no título, pode enfim, pode não ser uma palavra muito usada, né? Dificilmente vocês já falaram assim, eu me constituí dessa forma. Ou, por exemplo, dificilmente vocês já devem ter falado, quando tem uma questão de comportamento, de você ter falado que essa criança está mal constituída, né? A gente, às vezes, usa a coisa dela está mal educada, né? Ou tem um problema de educação, tem um problema de comportamento, né? A formação dessa criança está comprometida, não teve uma boa formação, estudou numa escola, teve uma boa formação, não estudou na escola, não teve uma boa formação. São palavras que a gente usa e que têm o mesmo sentido da Constituição. A Constituição é como que uma pessoa se constrói, né? Como que ela se constitui, como ela se forma, como ela se desenvolve, né? E a gente até poderia pensar assim, bom, se eu vou pensar em processo de Constituição, talvez a pergunta mais básica seja assim, o que constitui uma pessoa, né? Como é isso? Se a gente pensasse de uma forma ainda mais, sei lá, eu poderia pensar numa constituição ou numa construção de uma casa. E aí eu posso perguntar, mas como é que constrói uma casa? E aí a questão é, que tipo de material precisa para fazer uma casa, né? E que tem que estar ali, não pode estar faltando. E também qual é o projeto, né? Além do material, qual é o projeto para fazer essa casa. Então, no caso da criança, a gente fala da criança, eu queria chamar a atenção de vocês, porque a criança é a fase, ou melhor, a criança é a pessoa que está em fase de constituição. Mas uma vez constituída a criança, o adulto continua tendo aquela constituição que é a constituição que aconteceu na vida desse adulto, quando o adulto era criança. Mas, de forma nenhuma, o tema diz respeito só ao comportamento e ao desenvolvimento de uma criança, né? Cada um de vocês poderiam pensar assim, como é que eu estou constituído, né? Como é que eu me constituí? E aí eu posso pensar nos diversos âmbitos, né? Como é que eu me constituí ou como é que eu me eduquei no âmbito, por exemplo, das minhas vontades mesmo, assim, por exemplo, sei lá, eu engordei porque eu não controlei a minha vontade de comer torta de chocolate, por exemplo. Isso poderia ser uma pergunta. Eu sei que não é muito comum que a gente faça a pergunta assim, mas eu poderia pensar, né? Como eu lido com as minhas vontades? Por exemplo, eu sou uma pessoa mal-humorada. Eu consigo ter controle disso? Eu consigo ter um controle sobre o meu humor? Eu sou uma pessoa acomodada, né? Não tenho muito ânimo para fazer as coisas. Eu consigo ter controle sobre isso? Eu consigo me animar sendo eu desanimado?
Ou, por exemplo, o contrário, eu sou uma pessoa acelerada demais, né? Eu consigo, de alguma forma, ter controle sobre isso, né? Eu consigo ficar calmo. Ah, eu sou nervoso, eu sou ansioso, eu consigo ficar calmo. Então, são perguntas que eu acho que a gente poderia fazer no âmbito, assim, do processo do comportamento. E não é uma pergunta descabida, porque muitas vezes, quando a gente tem um problema de comportamento, dito pela própria pessoa, ou pela mãe, ou por quem está próximo, né? Muitas vezes aparece isso, a pessoa fala assim, não, ele não se controla. Ele, quando estoura, ele não se controla. Ele explode e não tem controle sobre si mesmo. E aí a gente acha que se ele se controlasse, estaria tudo certo, né? Então tem alguma coisa aí que, assim, a gente poderia... O problema, às vezes, são os nomes, né? Então, vamos lá. Eu tenho vontade de agredir alguém, e será que eu me controlo? Ou melhor, eu tenho controle sobre essa vontade? Ou eu não tenho vontade de ir na padaria comprar pão quando alguém me manda comprar pão, que a gente chama isso de preguiça, que é uma vontade também negativa, né? Eu não tenho o ânimo para fazer isso. Força de vontade para começar uma tarefa e terminar. Né? Eu não tenho força de vontade para começar uma tarefa e terminar. Às vezes eu tenho ânimo, empolgação, eu quero fazer alguma coisa, mas eu começo e me disperso no meio do caminho. Né? Eu não tenho persistência, vamos dizer assim, para fazer algo até o fim. Então, a gente vai vendo que tem várias manifestações do comportamento humano que a gente poderia pensar como vontades, né? Vontades que estão presentes, vontades que não estão presentes, e a gente poderia pensar em controle sobre a vontade. Né? Como é que eu lido com isso? Ou como é que um educador, seja ele um pai ou um professor, pode intervir na vontade de um aluno. E aí poderia ser, né? Sei lá, o mau humor, às vezes até um humor exageradamente bom, né? Uma criança que está rindo o tempo inteiro, mesmo que a situação seja séria, ela não consegue levar a coisa a sério. Então, você tem, assim, né, um problema de humor que é, vamos dizer, isso que a gente chama mesmo de mau humor, né, um humor zangado, uma pessoa enfesada e que está sempre assim, ou o contrário, uma pessoa que está sempre rindo, que está sempre alegre, né, e eu queria chamar isso, de alguma forma, de âmbito da vontade. Né? É muito diferente da vontade que vocês usam. A gente vai ver que um dos problemas para a gente entender a natureza humana é nome. Né? O que eu chamo... Por exemplo, às vezes o problema é diagnóstico. Né? Às vezes você vai, num psicólogo com uma criança e ele vai te falar de uma coisa, mas ele pode usar nomes que não são os mesmos nomes que um outro psicólogo usaria. Né? Então, o diagnóstico geralmente é um nome, mas esse nome, a grande questão isso faz você entender o que está acontecendo? Então, a gente poderia ter também, entre nós, essa questão assim, bom, eu estou falando que isso é vontade, mas será que vocês estão entendendo? Porque, por exemplo, vocês podem pensar assim, eu gosto de ler, e eu não gosto de jogar futebol. Eu não chamaria isso de vontade, eu chamaria isso de uma certa simpatia. Eu já chamaria isso mais do âmbito do sentir, do gostar, e não da vontade. A vontade tem mais a ver com o ânimo, tem mais a ver com a disposição. Né? Por exemplo, se você pensa assim, eu não estou com vontade de comer morango. Para mim, isso não é vontade, isso é do âmbito dos desejos e tem a ver com eu gosto ou não gosto de morango. Vontade, para mim, é fome. É assim, eu tenho necessidade de comer ou eu não tenho necessidade de comer. Então, por exemplo, uma criança que é inapetente, que tem pouco apetite, para mim isso é uma questão de vontade. Uma criança e não é questão de simpatia ou antipatia, né? Ela não tem vontade de comer.
né? Ou uma criança que é glutona, que come demais, isso é uma questão de vontade, não é uma questão de simpatia, antipatia, é uma questão da gana, né, por comer. Quando você vai saindo dessa coisa da fome e entra numa coisa mais gourmet, isso não é vontade. Ainda que você use a palavra, hoje eu estou com vontade de comer um caviar, isso não é vontade, isso é uma manifestação de um prazer, de um desejo, e já tem mais a ver com simpatia e antipatia, né? Aquela coisa que me agrada ou que não me agrada, mas não é um desespero, que eu não tenha controle sobre um processo que é um processo meu, né? Então, a gente poderia também sair do âmbito das vontades e ir para o âmbito dos sentimentos. O âmbito do sentimento tem a ver com simpatias e antipatias, né? Então, por exemplo, pode perfeitamente acontecer, e às vezes acontece, que você tem uma criança que tem simpatia por trabalhos braçais, e você está com essa criança numa escola onde tudo leva na direção do cognitivo, da aprendizagem, do caminho, né? Assim, as escolas hoje, muitas vezes, se não acontecer nada e a criança aprender tudo que a escola ensina, ela vai na direção da universidade. E, às vezes, você tem uma criança que, por natureza, não gosta desse tipo de assunto, tema, esse tipo de matéria. Vamos pegar o contrário, né? Você poderia ter, por exemplo, uma criança que... Contrário não, vou falar de num outro polo. Vamos pensar assim, você tem uma criança que desde pequeno tem uma veia muito grande, por exemplo, para poesia, e adora poesia. Ou sei lá, tem uma vocação para música e adora a música. E, de repente, você está na escola querendo que ela aprenda matemática, geografia, português, e que não é uma coisa que ela não gosta, ou pelo menos não gosta tanto quanto ela gosta de música, né? Então, quando você vê, isso é assim, bem comum e normal, né? Que você vai ver que tem um menino que, independente da inteligência, do ânimo, da preguiça, da vontade ou não de estudar, ele gosta de matemática e detesta, sei lá, ciências, ou ele adora artes e não gosta de matemática, né? E isso não tem a ver com a questão dele ser animado, mal-humorado, predisposto, preguiçoso, nada disso. É uma questão de simpatia mesmo, e eu diria que, como essa simpatia ela se manifesta de uma forma bastante natural, eu diria que isso é muito do âmbito das habilidades, né? Então, é normal, porque esse assunto não vem, você não questiona a criança naturalmente gosta mais de jogar futebol do que de poesia, ou naturalmente ela gosta mais de ir para a biblioteca do que ir para a praia, ou naturalmente ela gosta muito mais de ir para a praia do que de ir para a igreja. E tem criança que gosta de ir para a igreja e não gosta de torcer para um time de futebol. E são gostos diferentes, né? Então, gosta de português, não gosta de matemática, gosta de uma coisa, não gosta de outra, né? E aí você tem um outro âmbito, né? E a gente poderia pensar, como que a educação pode lidar com isso? Então, é uma pergunta boa, porque se você vê que uma criança não tem muita vocação, por exemplo, para artes plásticas, você tem que ver como é que você vai dar arte plástica para essa criança. E você tem que começar a olhar e ver quais são as aptidões dessa criança, né? Quais são os dons, né? E como é que você vai trabalhar essa questão de que todas as crianças vão ter que estudar tudo, mesmo as coisas que ela não gosta. E entram algumas coisas aí que começam a tornar isso, por exemplo, bastante, talvez, interessante, porque pode, nessa questão dos gostos, pode acontecer que uma criança não goste de um professor, por exemplo, e goste de outro professor, né? Então, a gente já poderia pensar assim, como é que eu posso fazer para eu ser um professor gostado, para ser um educador, né? Que de alguma forma seja gostado
pela criança, ou que ganhe a confiança da criança, né? E eu preciso saber que, além desse menino ser preguiçoso, mal-humorado, sonolento, isso é tudo âmbito da vontade. Por quê? Eu estou com vontade de dormir em plena aula. Estou com vontade de comer em plena aula. Isso é tudo vontade. Além disso tudo, esse menino pode gostar ou não gostar de você, enquanto professor. Ele pode gostar ou não gostar da sua matéria, mesmo que ele goste de você. E muitas vezes, dependendo da faixa etária, isso é um pacote, né? A criança gosta de você e da matéria ou não gosta de você e da matéria, e não tem a ver com o âmbito dela ser capaz de se controlar ou não. Às vezes ela se controla, se comporta super bem na aula e não gosta, né? Então, é de um outro âmbito isso. E ainda tem assim, um outro âmbito do comportamento que na escola tem todos esses têm, né, uma importância muito grande, mas tem um outro âmbito, que é esse âmbito da aprendizagem, porque a gente pode ter uma criança com dificuldade de aprendizagem, às vezes até de uma matéria que gosta, né? Vocês mesmos, em alguma matéria, vocês podem ter, sei lá, experimentado isso quando criança ou ainda até hoje, né? De repente, sei lá, você pode pensar, eu adoro, sei lá, sei lá, adoro filosofia, acho lindo filosofia, mas eu não tenho capacidade de concentração para estudar filosofia. Eu não... Eu esqueço, tenho problema de memória. Eu adoro, mas eu estudo e esqueço. Eu até acho as aulas de matemática interessantes, mas chega na prova eu não lembro nada e me dou mal e queria aprender, mas eu não aprendo, né? Então, tem um outro âmbito, que é o âmbito do pensamento, né, do controle, ou da clareza, eu diria, do pensamento, que pode ter um impacto muito grande, né, sobre o processo de desenvolvimento de alguém que está nesse caminho, né, de escola, de crescimento, de desenvolvimento. Então, aí tem isso, que é o que muitas vezes aparece com a dificuldade de entender. E essa dificuldade de entender, às vezes, também não passa por um processo nem de controle. Então, vamos lá, eu me comporto bem, eu fico na sala de aula sem fazer bagunça, né? Vamos pegar uma coisa bem básica, assim. Eu estou separando os âmbitos para a gente pensar de uma forma separada, né? Isso pode estar muito misturado e muitas vezes está. Mas, assim, eu adoro essa professora, eu adoro essa matéria, eu me comporto bem e tal, eu presto atenção, mas eu não aprendo, eu esqueço que eu aprendo, né? Então, eu tenho um problema que não é do âmbito da simpatia, nem do âmbito da vontade, é do âmbito do controle sobre os pensamentos, né? Às vezes, por exemplo, eu preciso fazer uma interpretação de texto. Então, ali tem várias ideias e eu preciso arrumar essas ideias. No fundo, o que tem que estar arrumado é a minha capacidade cognitiva, a minha capacidade de pensar, de eu pensar o que vem antes, o que vem depois, né? Por exemplo, se eu for até escrever uma redação, eu tenho que ter um planejamento. A gente vê isso muito bem quando a gente tem um grupo de crianças, né? Você vai ver que tem umas crianças que têm uma capacidade de arrumar as ideias, né, e expressar as ideias de um jeito que você fica assim, uau, a pessoa fala de um jeito, escreve de um jeito que ela arrumou as minhas ideias, lendo o que ela está falando, eu aprendo, né? É mais ou menos essa coisa da didática, que tem a ver com o processo da arrumação das ideias. E também a gente pode ir lá no caso do professor, né? Eu estou falando do aluno, mas isso existe também para o professor. Eu posso ter um professor preguiçoso, tão preguiçoso que vem para a sala de aula sem se vestir direito, sem ter lavado o rosto, sem ter penteado o cabelo, arrastando os sapatos. Isso é um problema de vontade, né? Uma falta de ânimo para vir para a aula. Ou ele pode chegar na aula rindo demais e brincando demais, e ele brinca tanto que chega no meio da aula, ele não deu o que deveria ter dado, e termina a aula, ele não deu o que deveria ter dado. Né? Você tem um problema aí, que é um problema de uma pessoa que não se controla, né? Ela tem uma tendência ou a ser leve demais, tem professores que são a insustentável leveza do ser, e não se controlam e não dão aula, né? Eu tive vários professores maravilhosos
no âmbito do pensar, inteligentíssimos, simpaticíssimos, e que não conseguiam dar uma aula, porque ele se empolgava com o assunto e lembrava de outro, e lembrava de outro, lembrava de outro, não acaba, e terminava a aula, a gente ficava assim, mas, hein, e o tema, né? Então tem uma coisa que assim, a pessoa não se controla. Às vezes é um professor rígido demais, e também não se controla, porque é rígido demais, é uma coisa de vontade. Ele tem vontade de dar uma bronca no aluno, ele tem vontade de... Ou ele não consegue controlar isso, né? Isso é do âmbito da vontade. Por exemplo, você pode ter um professor que seja apaixonado pela turma, sei lá, traz presentes para a turma. Não é bem uma função de professor, mas ele encanta, né? Ele vai fazer uma viagem e lembra das crianças e traz um presente para cada um, e de repente vai dar uma matéria, traz uma música, canta. Então, ele vai mexer com sentimento. E veja bem, é outra coisa que não é o âmbito da vontade. Pode até ser um professor mais rígido, mais sério, mas ele pode estar tão envolvido com a turma que ele pode mexer, né, com o sentimento da turma. E, além disso tudo, ele pode dominar a matéria ou não, que é a história do pensamento, da didática e do conhecimento. Então, você, às vezes, tem professores que dominam completamente um assunto e não têm empatia com a turma e tem problemas com relação ao seu comportamento, né, de se controlar ou não diante da turma. Então, esses 3 âmbitos, são 3 âmbitos assim, da natureza humana, que a gente poderia, vamos dizer, numa palestra, né, porque a gente não está aqui num curso, a gente está num papo, a gente poderia, de alguma forma, colocar como sendo âmbitos básicos de um processo de constituição. Daí eu poderia pensar assim, como se constitui as vontades, como se constitui os sentimentos e como se constitui o pensamento. Foram esses 3 âmbitos que eu falei, né? E eu vou ver que os processos da vontade, eles são processos que estão muito ligados à dinâmica do corpo de uma pessoa. E, às vezes, eles têm a ver mesmo até com o jeito do corpo funcionar, né? Então, sei lá, isso pode ser uma coisa da Constituição, mas, para ficar mais fácil, a gente pode pensar isso numa coisa, num aspecto, vamos dizer, mais circunstancial, né? Então, sei lá, se você é o professor mais fera do mundo, você tem uma pegada super legal com seus alunos te amam, você adora os alunos, e você bebeu até 3 horas da manhã, dormiu e acordou às 6 para ir dar aula. Então, vamos dizer assim, a questão do conhecimento está legal, o seu vínculo afetivo está legal, mas você chegou com sono na aula. Então, assim, esse processo, os processos relativos a como que está o corpo, eles têm um impacto enorme no comportamento, né? E a gente, no desenvolvimento da criança, na pedagogia Waldorf, a gente está muito atento a isso, no sentido de ter a percepção que, se o corpo da criança estiver bem cuidado, ela vai estar mais... a sua natureza vai estar mais disponível para lidar com os processos do conhecimento do que se esse corpo não tiver cuidado. Eu estou falando de coisas bem óbvias, mas quando a criança está saudável, a gente não vê isso. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, você aí que está me assistindo agora, se você tiver com cólica menstrual, isso é um processo do corpo, isso mexe no teu comportamento e isso vai ter um impacto na sua aprendizagem. Se você tiver com fome, também. Por exemplo, alguns de vocês certamente estão com sono, né, porque a gente está fazendo essa palestra tarde. Então, esse sono é uma vontade, e ele impacta na sua vontade de assistir a aula, né? Porque se fosse de manhã, até eu, se eu estivesse dando a palestra de manhã, seria uma outra pessoa dando a palestra, eu estaria muito mais descansado, né? Então, o que está cansado? É o meu corpo que está cansado. O que está com sono? É um desgaste que o meu corpo sofreu. Então, assim, sono, preguiça, já viram que muitas vezes quando a gente está cansado, a gente fica mal-humorado? Muitas vezes uma pessoa está mal-humorada e esse processo é um processo corporal,
né? A gente vai ver, às vezes, sei lá, pode ser uma coisa circunstancial e, às vezes, uma coisa da própria constituição da pessoa, mas, às vezes, você tem um processo, assim, por exemplo, existem palavras que denotam um processo, um conhecimento antigo que se perdeu. Por exemplo, a gente fala assim, uma pessoa está zangada, né? Está irritada, está briguenta. A gente fala, a pessoa está enfesada. Essa palavra, por exemplo, vem de fel. Fel é bile. Às vezes, não sei se vocês já viram esse termo, a gente fala assim, é uma pessoa muito bile, né? Ou uma pessoa muito zangada, muito enfeusada, muito cheia de fel. Então, é um problema de fígado, né? É uma pessoa que tem um distúrbio de humor por causa de um problema de fígado. O que acontece? Ela produz muita bile, essa bile volta para a corrente sanguínea e isso vai ter um impacto no comportamento dela. Aquela mesma ação que a bile teria lá no intestino, que seria destruir comida, quando isso, de alguma forma, não está funcionando muito bem, a pessoa fica com esse caráter no comportamento. A pessoa se torna uma pessoa destrutiva, né? A gente geralmente diz assim, uma pessoa cheia de cólera. A palavra cólera, ela vem de cole, que significa bile. O canalzinho por onde a bile sai da vesícula e vai para dentro do intestino se chama colédoco. É tudo cole, bile, né? E a palavra colérico quer dizer isso, é uma pessoa que não tem controle sobre a sua raiva. Então, é uma pessoa enfesada, é uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa zangada, com a cara amarrada, mesmo que não tenha motivo para isso. Não está acontecendo nada e ela é assim. Então, a gente poderia dizer assim, acontece uma coisa que eu não consigo controlar, eu sou mal-humorado, mesmo que não haja motivo para isso. Então, é um processo do âmbito da vontade. Isso tem a ver com processos muito corporais. Na história mesmo da medicina, né, a gente tinha problemas de ordem psiquiátrica que os nomes tinham que ver com essas questões relacionadas com o corpo. Então, por exemplo, existe um nome chamado melancolia. Esse nome vem de melan, significa escuro. Cole é bile de novo, né? Então é uma bile escura. A ideia seria assim, dentro do corpo da pessoa existe tanta terra que os líquidos ficam turvos, os líquidos ficam escuros, né? É uma ideia um pouco de lama, assim, sabe? Você pegar uma água e jogar terra, né? Ela fica opaca, fica escura. E aí tudo dentro dessa pessoa é escuro. Então, a pessoa vive numa situação de falta de luz, de peso, de sofrimento, né? Então, é uma pessoa que, por sua constituição, por ter muita terra dentro do corpo, estaria sempre pessimista, sempre não vendo saída, sempre achando que vai acontecer uma coisa ruim, porque está tudo no escuro e pode acontecer alguma coisa que a gente não tem clareza para evitar que aquilo venha a acontecer. Então, tem um sentimento interno de um sofrimento, né? E quase que uma valorização do sofrimento. O sofrimento é tão familiar que fica uma valorização do sofrimento. Então, é um processo também mais orgânico. Ainda na medicina existia uma visão de uma outra bile, de um outro líquido que tinha dentro do corpo, que era a bile vermelha. A bile vermelha é o sangue arterial. Quando a gente respira oxigênio, né, quando a gente enche o pulmão, isso passa para dentro do sangue e caminha. A gente não tem dentro do corpo um canalzinho por onde o ar caminha, né? Ele entra pelo pulmão e quando chega no fundo do pulmão, ele pula para dentro do sangue e torna o sangue arterial. Então, o nome artéria, né, começa com ar, não é à toa. O ar caminha pela artéria. E quando esse sangue é o sangue vermelho, e quando a pessoa tem muito isso, respira muito, é muito ávida por ar, né, ela está sempre corada, está sempre vermelha, está sempre cheia de sangue, e a gente chamava essas pessoas de pessoas sanguíneas. Mas isso também é uma relação com o corpo, né, era por causa de um processo do corpo. E aí, eu já falei para vocês, né, da bile, que é a bile mesmo, né, que a gente produz lá
pela vesícula, pelo fígado, que é o fel, né? Que é a cole, né, do colérico ou do enfelzado. Já falei para vocês da bile negra, que cria essa situação mais de terra dentro do corpo, de peso e de escuridão, de introversão, de uma certa preocupação com o que pode acontecer, porque é tudo muito pesado, tudo muito escuro. Já falei de uma outra bile, que é a bile vermelha, né, que é a bile do sangue, do sanguíneo, né, que tem a ver com esse ar que entra. E ainda tem uma quarta bile, que é a bile branca, que é o muco, é o catarro, que o sinônimo de catarro e de muco é fleuma. Fleuma significa muco, significa catarro, água branca, né? E vocês conhecem esse nome fleumático também de pessoas que são um pouco tradicionais demais, mas de um jeito um pouco letárgico. Uma pessoa fleumática é uma pessoa calma demais, lenta demais. Daí vem a coisa do letárgico. Aquela pessoa que engatou uma primeira, e não importa o que aconteça, ela vai ficar sempre em primeira, inclusive falando com calma e bem devagar, sem pressa nenhuma. Às vezes falando um pouco baixo, né? Então, isso é uma fleuma, tem a ver com essa coisa dos líquidos que se acomodam, né? O catarro, né? A gente tem que ter cuidado com ele, porque ele pode se acomodar dentro do pulmão, né? Ele pode se acomodar dentro dos seios da face, né? E tem gente que é muito molhada, muito cheia de catarro, muito acomodada, é como se a pessoa fosse dominada por essa bile branca, que é a linfa, né? Às vezes esse temperamento às vezes é chamado de linfático. Então, esses processos são processos corporais que têm um impacto enorme no comportamento das pessoas no âmbito da vontade. Todos têm a ver com o processo do âmbito da vontade. Existe um outro tipo, não, em tudo que eu falei sobre vontade, né, a gente poderia colocar essa coisa disso que a gente chama desses temperamentos. Cuidado, porque às vezes a palavra temperamento ganha um peso muito grande, e temperamento não é sinônimo de comportamento. Existe muita coisa no comportamento humano que não é do temperamento. O temperamento é isso que a pessoa é por natureza, sem que ela opte de ser assim porque gosta ou não. Eu acho que eu preciso falar isso de um jeito mais radical. O jeito mais radical é assim, mesmo que ela não goste, ela é assim. Dá para entender? Ela não gosta de ser acelerada e ela é. Aliás, ela não gosta não é só porque ela acha, é porque ela vai arrumar muita confusão na vida porque ela é acelerada e ela começa a se prejudicar porque ela é acelerada, ou ela vai arrumar muita confusão na vida porque ela é lenta, porque ela é preguiçosa e ela começa a se prejudicar, ou ela é rígida demais, ela acorda rígida, ela não fala assim de manhã, seria bom eu ser um pouco mais rígido, porque eu estou muito maleável, estou muito leve, eu vou ver se eu capricho para ser rígido hoje. Não, ela acorda sem que ela pense nada, ela é rígida. Já no café da manhã, ela já vai dizer assim, mas por que não botou o negócio aqui? Sabe, então assim, ela não passa por uma questão de simpatia ou antipatia. Eu até diria assim, ainda que a consciência não seja ativada, ela já é daquele jeito, né? Tem gente que já acorda em 220. Não é que você fala assim, vamos dar uma acelerada hoje. Não, é o contrário. Todo mundo fala para a pessoa, desacelera, 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 e ela não desacelera, ela não dá conta. O cognitivo não manda nisso, a simpatia ou a antipatia que ela tem por isso também não manda nisso. Isso é o que eu estou chamando do âmbito da vontade. O âmbito da vontade é aquilo que você faz, mesmo quando você tem vontade de não fazer. No fundo, é uma vontade que manda em você, né? Você é, por natureza, daquele jeito. Talvez esse termo seja um termo melhor de todos para vocês trabalharem com esse conceito de vontade. É aquilo que você é por natureza. Aquilo que você não aprendeu, aquilo que você não é fruto do seu desenvolvimento, mas é fruto do jeito que você veio, né?
Então, é o que você é por natureza, né? Você não precisou de nenhum elemento para aquilo. E vocês não tem muito como fugir disso, né? Ou vocês, por natureza, vão ser um pouco mais coléricos, né? Zangados, desse tipo de pessoa que ninguém pode pisar no pé de vocês, e que vocês vão ter um impulso de vontade de mandar, né? É uma certeza de que se fosse eu que fosse fazer, seria melhor. É uma irritação com alguém que está fazendo e não está fazendo tão bem quanto eu faria. É uma postura diante da vida, que é uma postura assim. Quem não é assim fica difícil de entender, mas quem não é difícil de entender. É quase assim. Se eu tivesse que brigar por isso, seria um prazer brigar por isso. Sabe? Eu estaria disposto, sim, a encarar, se tivesse, porque no fundo eu sei que eu sou melhor, no fundo eu sei que eu posso mais, no fundo eu sei que eu dou conta, no fundo eu sei que você é pior do que eu sou melhor que você. Ou, às vezes, não é nem tanto melhor ou pior, mas é assim, eu sou mais digno, sabe? Eu sou mais forte, talvez seja isso. É muito no âmbito do poder. Essas pessoas não têm muito forte a coisa do conhecimento, mas é da coisa do mandar, né? Aqui quem manda sou eu, é uma coisa do espaço. Nesse território aqui, quem manda sou eu. E se eu puder fazer alguma coisa para isso, eu vou fazer, eu vou me impor, né? E quem brilha, o sol que brilha nessa sala de aula sou eu. O sol que brilha nessa família sou eu, sabe? Tem uma coisa assim, né, de se impor. Isso é muito diferente de uma pessoa melancólico-fleumática, que não está nem aí para isso, aliás, não quer nem perder tempo com esse tipo de bobagem de brilhar ou de se impor. Muito pelo contrário, se você chamar para brilhar ou se impor, não vai alguém. Eu não preciso disso, não quero isso, não gosto disso, eu não vou. Deus me livre de ser líder, Deus me livre de puxar alguma coisa, ainda bem que tem alguém que vai, porque eu não vou. Então, assim, esse âmbito da vontade, a gente pode ir mais para um lado ou mais para o outro, mas a gente está sempre aí, né? Assim, ou com essa vontade muito grande de se impor ao mundo, ou mais acomodado, né? Então, tem uma polaridade entre o fleumático e o colérico, né? O colérico bota esse poder muito lá, o fleumático ele traz o poder mais para dentro, o domínio é mais dentro do corpo, né? Tem mais a ver com conforto, com alimentação, com banho quente, perfume, carinho, dengo, é um Garfield, assim, sabe? Deitar, dormir, comer, ter conforto na vida e não ter muita preocupação com se envolver com questões dos outros ou se impor aos outros, né? Tem um se impor, mas com uma certa introversão. E tem também essa polaridade entre o sanguíneo e o melancólico, né? O melancólico está sempre muito, muito preocupado, achando que alguma coisa pode dar errado, é muito responsável, tem uma capacidade de persistência incrível. Cuidado, porque a palavra melancolia, ela é a mais conhecida dessas 4, e às vezes a gente associa com depressão, desânimo, mas não tem nada disso. A melancolia é uma falta de luz, é um peso, mas ele tem uma persistência muito grande. Ele pode até estar no ó vida, ó dia, ó azar, mas ele não vai faltar ao emprego, ele não vai sentar no sofá, ele não vai parar para comer, ele vai trabalhar mais do que todo mundo, ele é mais responsável, ele está preocupado com o sofrimento dos outros, ele valoriza o sofrimento, ele não quer que ninguém sofra. Então dá um senso de responsabilidade muito grande. E o sanguíneo veio ao mundo para festejar, ele não sabe muito bem o que, mas ele não está realmente aí para sofrimento, dor, e se puder ter uma festa e puder ver um lado positivo de uma tragédia, ele vê. Né? E sempre tem um lado positivo numa tragédia. Uma tragédia é sempre meio cômica, né? Assim como qualquer coisa cômica é também meio, sei lá, é meio boba, né? Sem sentido.
Então, tem sempre essa, a questão do juízo que você faz da coisa, né? Tem muito a ver com uma ótica, com um ponto de vista. Mas tudo isso é âmbito da vontade. Então, como eu tinha falado lá antes, tem um outro âmbito que é o que eu gosto e o que eu não gosto. Então, você vai ter sanguíneo, fleumático, colérico, melancólico, por exemplo, gostando de esporte. E é muito diferente, porque tem gente que gosta de esporte e tem gente que é CDF. O cara gosta de livro, computador, gosta, mesmo dentro do computador, porque agora o computador está virando o mundo, né? Você vai ter gente que dentro do computador vai estar ligado em coisas muito distintas, muito distintas. Tem gente que vai estar ligado em jogo, em divertimento, e tem gente que vai estar ligado em pesquisa. Então é muito... É porque agora o mundo está vindo realmente muito para o virtual, né? A gente está deixando de viver a vida para viver a visão, viver máquina, né? Viver... A gente não tem mais hoje uma valorização dos seres vivos, a gente está diante de um ser morto, que é essa máquina. Que eu não sei se vocês já pensaram, mas essa máquina não tem vida, né? E a prova maior é que ela não consegue engravidar. Jamais um computador vai conseguir engravidar outro computador para nascer um computadorzinho fofo. Então, assim, a gente está diante da física, né? E quem fez isso aqui não foi biólogo, nem zoólogo e nem antropólogo. Quem fez esse troço foi um físico, né? Foi gente que domina a física. A gente está diante de um ser morto e que viabiliza a percepção de seres vivos. E a gente está perdendo a oportunidade de entrar em contato com seres vivos, né? Então, a gente tem computador e não tem horta, a gente tem computador e não tem galinheiro, a gente tem computador e não tem cachorro, não tem. A gente tem, tem computador e não tem contato com filho, né? Tem filho, mas não tem contato com filho. Então tem uma coisa que a gente está desviando. Mas, de qualquer forma, no computador ou fora do computador, sempre há preferências, né? E tem muita gente que não dá muito conta dessa maquininha, não. Isso é uma coisa muito parada e o cara prefere mesmo surf, prefere mesmo futebol, prefere basquete, prefere outra coisa. Então, vamos sair um pouco dessa história do computador, né? Pensar entre as matérias. Tem gente que tem aptidão para a arte e quer ser artista, tem gente que tem aptidão por ciências exatas, gente que tem aptidão por humanas, por esporte, por política. Vejam, senhores, tem gente que gosta de política. E isso é muito legal para você pensar quando você não gosta de política, né? Que você fica pensando assim, gente, mas... Às vezes eu fico pensando, mas deve ser corrupto para gostar de política, porque não é possível que goste daquilo, mas não é. Quase sempre no começo, nenhum político é corrupto. E tem vários políticos que não são mesmo, né? Mas é muito interessante. Você quer ver uma coisa que é muito interessante? Tem gente que quer se dedicar à vida religiosa, quer ser freira, quer ser padre. Você imagina que tipo de constituição uma pessoa dessa tem que ter, né, para viver esse estilo de vida? E tem gente que vamos dizer, apto para isso, é uma aptidão, né? Tem gente, por exemplo, agora mesmo eu estou vendo alguma das pessoas aqui que não teria a menor condição de ser freira, e eu estou falando porque eu conheço muito bem essas pessoas, algumas pessoas que eu estou aqui falando. Tem alguma aqui que até teria alguma condição de ser freira, mas assim, tem algumas que não têm a menor condição. Então, isso tem a ver com esse âmbito da aptidão. Agora, se você entrar lá, por exemplo, no seminário das freiras, você vai encontrar uma freira zangada, uma freira mal-humorada, uma freira preguiçosa, uma freira alegre, uma noviça rebelde. Então, é outro âmbito, sabe? O âmbito da vontade não é esse âmbito das simpatias e das antipatias. Qual é o problema do âmbito das simpatias e da antipatia? É você se identificar tanto com um tipo de ação que você esqueça de você mesmo. Então, no fundo, é assim, quando você gosta muito de uma coisa, você está diante de um problema, que é se dedicar tanto àquilo que você
às vezes não é nem que você escolheu, mas o mundo percebe que você está envolvido com aquele tipo de ação, e aí você não se cuida mais. Em termos bem gerais, eu queria falar, vamos ver se eu não vou me meter numa confusão aqui, eu queria falar de diretoria e trabalhador braçal. A gente tem hoje no mundo uma galera que vai estudar para ser diretor, e essa galera vai ser mais valorizada do que uma galera que vai ser trabalhador braçal. Esse assunto é um assunto que diz respeito diretamente à educação, porque a gente o tempo inteiro está lidando com um aluno que a gente, de alguma forma, a gente está ligado se esse menino tem condição de fazer vestibular ou não. Se ele não tiver condição de fazer vestibular, se ele vai fazer trabalho técnico. Se ele não tiver condição de fazer trabalho técnico, de repente ele tem até dificuldade de ler ou de aprender, ou dificuldade com a alfabetização, que tipo de trabalho que ele vai fazer? Né? Aonde que ele vai? Para onde que ele vai trabalhar? Então, você imagina, vocês devem conhecer uma empregada doméstica que estudou muito pouco e que talvez até trabalhe na casa de vocês. Talvez alguma de vocês já tenha feito esse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho pode ser feito como um emprego, mas as senhoras podem fazer isso nas suas próprias casas. Ou seja, você pode morar numa casa em que ninguém ajuda a lavar prato. Só você que lava prato. E você não paga uma empregada, e você tem que varrer o chão, tem que limpar o chão, tem que limpar o banheiro, tem que não sei o quê. Então, esse tipo de trabalho tem uma hora que você fala assim, cara, estão abusando de mim. Eu tenho uma aptidão, ou eu me meti numa história, ou eu não fui fazer um tipo outro de formação, eu fui nisso daqui, que se eu não abrir o olho, eu não me cuido. Se eu não abrir o olho, eu não me cuido nem externamente. Eu não tenho tempo para cortar cabelo, para sei lá o que, essas coisas que mulher faz. Eu estou falando mulher porque a maioria vocês estão aqui. Né? Mas, enfim, não precisa ser qualquer cuidado. Né? Às vezes não há tempo de tomar banho, às vezes não há tempo de você se cuidar. Então, esse processo de quando você se identifica demais com uma coisa e tem a ver com uma coisa que você diz para o mundo, eu topo, né? Então, por exemplo, eu topo, sei lá, estudar, eu topo ser médico. E aí eu me identifico tanto com isso que todo mundo começa a me solicitar como médico e eu não tenho mais tempo para mim, não tenho mais tempo para minha família, não tenho mais tempo para estudar, não tenho mais tempo, eu só trabalho. Esse âmbito do trabalho, ele te desvia de você. Então, isso tem a ver com uma coisa que é você ser ou não capaz de manter uma interioridade. Aparentemente, eu sei que isso às vezes fica meio assim, difícil de ir lá nessa outra ponta, mas a questão é, quando você gosta muito de uma coisa, é possível que essa coisa te drene para a coisa que você gosta muito. Se você tem uma aptidão muito grande, sei lá, pega assim, é um risco. Por exemplo, pega um jogador de futebol que se torne um cara assim muito, muito conhecido, muito famoso, muito valorizado, a vida dele vai para aquele lado de lá. Ele não cuida mais de nenhum outro aspecto. Ele cada vez vai ter menos tempo para ler, para rezar, para os filhos, para não sei o quê, porque a coisa vai levando para lá. Dá para entender isso? Então, essa coisa de quando você é hábil demais, um gênio, gosta demais de uma coisa, você está diante de um perigo. O mundo pode solicitar demais de você. Né? Então, quando você... O que a gente está falando aqui é de ter vida interior, né? A gente poderia pensar assim, será que os políticos que a gente conhece têm vida interior? Será que o pessoal que trabalha, sei lá, demais, sei lá, vamos... Será que quem faz mestrado e doutorado tem vida interior? Porque não é só... são os vários âmbitos do trabalho, né? Não sei se vocês já fizeram ou já conversaram com pessoas que fez doutorado. É incrível, porque assim, de vez em quando eu atendo no consultório alguém que faz doutorado, eu até já sei o que a pessoa vai falar. Ela fala sempre isso. Eu não estou tendo tempo para nada, nem tempo para mim.
Quer dizer, quando é uma demanda muito grande, né, você perde essa questão da interioridade. Então, o grande problema, né, é você se identificar demais com processos que têm a ver com um trabalho que é... Se a gente fizer uma grande divisão, né, a gente vai ter assim, uma tendência que é um trabalho mais braçal, menos mental, um trabalho mais de lidar com as coisas da terra, com as coisas do mundo, e isso, de alguma forma, me tira um pouco de um centro. E a outra é um excesso de trabalho mental, que pode ser em qualquer âmbito, de estudo, de oração, de filosofia, de arte, uma coisa que não é tão braçal. E isso também, de alguma forma, te tira de um centro. Então, a gente normalmente chama essas duas tendências, né, em termos da Constituição, pessoas que têm uma pegada mais voltada para as coisas do mundo terreno e pessoas que têm uma pegada ou uma habilidade para um mundo que não é terreno, né, tem mais a ver com a mente, tem mais a ver com o pensamento, e só para contrapor a terreno, a gente chama de cósmico. Então, pessoas que vivem mais num âmbito cósmico e pessoas que vivem mais num âmbito terreno. E o grande problema dessas duas pessoas é ficar, de alguma forma, desvinculado. Essa falta de interioridade tem a ver com uma coisa que é assim, aquilo não é mais em função de mim, mas é aquilo por aquilo, sabe? Eu me perco naquilo, né? Então, tanta coisa, qualquer lugar que você for, né, tem tanto trabalho para fazer no mundo, tanta coisa para estudar, tanta coisa para aprender, tanto caminho, que você pode se perder lá, e aí você, às vezes, não se identifica mais com aquilo. É muito comum que, em um determinado momento, a pessoa entra numa crise de vida que é assim, puxa, como é que eu vim parar aqui? Isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu me desvinculei do que eu queria. A coisa é muito legal, mas agora é a coisa e eu não tenho mais o vínculo com a coisa. E muitas vezes isso tem a ver com você não ser criativo naquilo onde você está. Então, de você não ser criativo no trabalho braçal e não ser criativo também nos estudos. Quando você aprende e faz, aí você vira uma máquina e você não tem interioridade e você não faz ao seu modo. Então tem a ver com essas rotinas, né? Por exemplo, na medicina isso é uma tragédia, às vezes a pessoa tem um impulso de curar pessoas e aí vai fazer medicina, arranja emprego no melhor hospital do mundo, chega no hospital, tem uma rotina. Literalmente, assim, se for você que está ali ou se for um outro médico, vai fazer a mesma coisa, que é a rotina do hospital. Então, isso pode acontecer também com o professor, pode acontecer também com, sei lá, né, com quem arruma casa, que você tem uma coisa que você está assim, gente, eu virei uma máquina de lavar roupa, de lavar prato, e eu não tenho mais vínculo com isso. Então, essas habilidades, né, que a gente tem, elas podem levar a gente para um lado que a gente se perca. Então, isso tem a ver com, de alguma forma, eu ter relação com as coisas que estão acontecendo para que eu mantenha, né, uma relação afetiva, vamos dizer, de gosto em relação àquilo. Bom, no âmbito do pensar, então a gente falou no âmbito do querer e botou os 4 temperamentos lá, né? Essas coisas da vontade, então o âmbito do querer, não, desculpa, eu não usei esse termo, usei o âmbito da vontade. Agora tem o âmbito da simpatia e da antipatia que a gente tem que abrir o olho, porque também isso pode, de alguma forma, levar a gente muito para fora. No processo de educação, ficar atento a quais são as habilidades de uma criança é uma coisa fundamental. Aliás, quem já dizia isso era Platão. Eu não sei se vocês já leram Platão, eu super recomendo, é muito bacana. Ele escreve um livro sobre pedagogia Waldorf, chamado A República. Mentira. Na época dele, ele não tinha ainda pedagogia Waldorf. Mas ele escreve um livro de como que a sociedade deveria se organizar, né? E esse livro é um livro de pedagogia, porque ele fala da formação dos homens que vão constituir a Rex Pública. Esse que é o enfoque do livro. Eu super recomendo que vocês leiam.
E é interessante porque uma das coisas que ele fala, de uma forma assim, bastante contundente, é que uma função do professor é estar de olho para ver qual é a vocação do aluno. Além de ensinar as coisas, inclusive é interessante que na pedagogia Waldorf, o Steiner faz claramente uma opção, né, de oferecer tudo para que a gente fique... Não, a ideia da pedagogia Waldorf não é ensinar tudo, é oferecer tudo para a gente ver aonde que brilha o olho da criança, né? Se brilha mais fazendo pão, se brilha mais construindo uma cidade, se brilha mais tocando flauta, se brilha mais na aula de matemática, porque quando você não oferece tudo, você pode, né, sei lá, vamos supor que você não ofereça música na escola, e vamos supor que o seu menininho lá que você atende lá seja a reencarnação do Mozart, que não ficou satisfeito com a última e que veio para fazer música de novo. Aí na escola não tem esse troço. Então, assim, você não vai ver o olhinho dele brilhar em lugar nenhum porque você não ofereceu aquilo, né? De repente ele é um gourmet incrível e você na escola nunca fez pão, nunca fez comida. E aí como é que isso vai acordar para o garoto, né? Então, a proposta da pedagogia Waldorf, nesse sentido de identificar quais são as vocações, né? Talvez seja uma palavra bem boa aqui. Isso Platão já estava preocupado, ele falava, isso é a função do professor, a gente precisa saber, ele falava assim, quem vai ser trabalhador, não, na época ele falava, quem vai ser escravo, que hoje em dia a gente fala, escravo, é trabalhador, quem vai ser proletário, né? Que muitos de seus alunos serão, quem vai ser administrador, tem uma outra categoria lá que ele fala, e ele fala da última categoria, que é filósofo, né? Quem vai ser filósofo? O professor devia estar olhando todos os alunos e pensar, quem vai ser filósofo? Se filósofo para o Platão era quem ia pensar a rex pública, né? Quem vai ser diretoria, quem vai ser técnico, quem vai ser trabalhador braçal. Os termos são outros, mas os problemas continuam os mesmos, ainda é assim. Então, e a gente... e outra coisa, a gente também vê isso sob um ponto de vista do patrão, porque ele não considerava que o escravo ia ser infeliz, ou que o trabalhador braçal fosse ser infeliz. Não, ele considerava que ele tinha vocação para aquilo, e ele ia ser aquilo, então ele ia ser feliz porque ele ia ser aquilo. Ele não pensava numa sociedade que todo mundo fosse cientista, né? Todo mundo fosse diretoria. Não. Inclusive, tem muita gente que só vai ser feliz sendo trabalhador braçal, né? Assim como tem muita gente que não tem a menor condição de ser trabalhador braçal e não vai ser feliz com isso, né? Tem uma aptidão mais no âmbito do pensamento. E tem gente que tem uma aptidão mais física. Então, eu estou falando muito de profissão, mas se a gente vier para o lado da questão dos comportamentos e dos problemas, a gente vai ter 3 entradas para dentro dessa vocação ou essa tendência que é mais terrena. Isso tem a ver com comer muito, ter muita força física e ter muita disposição física para a atividade sexual. Ou sexualidade que vai muito mais na direção da cópula, muito mais da direção de satisfazer uma necessidade de ter um gozo orgânico, né, do que propriamente de uma coisa romântica. E lá do outro lado, a gente vai ter o contrário disso. Os cósmicos são pessoas que comem pouco, por natureza, isso não tem nada a ver com temperamento. Então, tem gente que realmente tem pouco apetite, tem a compleição física não vai na direção de se impor pela força, são corpos que não são capazes de se impor pela força, eles têm uma estrutura corporal que é mais débil, eu diria, fraca, né? Débil nesse sentido de ser fraca, né? De ter pouca constituição física, de músculo, de força muscular. E a sexualidade vai muito mais para um lado contemplativo, romântico, sonhador, idealizador, do que propriamente cópula, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque de jeito nenhum, ninguém está falando aqui que quem tem essa pegada mais física não possa ser romântico, e nem está falando aqui que quem tem essa pegada mais romântica seja broxa, não é nada disso.
essas coisas, né, tem que ser visto com algum cuidado, mas você vê que existe, assim, né, essas três tendências como polaridade, né? Então, não é só também no âmbito da profissão. A gente vai ver que tem toda uma coisa de gostar de uma coisa, e esse gostar assim, ter ganas de fazer uma coisa de um lado ou mais para o lado ou mais para o outro. Mais idealizador, no caso do cósmico, e mais realizador no caso do terreno. O terreno, né, tem essa coisa de se impor pela força, e o cósmico vai se impor por uma estratégia. Normalmente é uma pessoa que pensa uma forma de se impor, né, e não vai se impor pela força. Tem uma expressão que eu gosto muito, de um filósofo que era muito próximo do Goethe, e vocês sabem que, ou talvez saibam que o Goethe foi uma pessoa muito importante assim na criação da antroposofia. Esse filósofo se chama Schiller, e ele tem um livro chamado A Educação Estética do Homem, onde ele trata desse conceito, e ele chama o terreno de... Ele não fala de terreno, mas ele fala desse tipo, e ele chama esse tipo de uma pessoa selvagem, ou seja, é alguém que tem uma demanda física e vai lá e realiza. E do outro lado tem o que ele chama de bárbaro. Eu acho legal também esse termo, para vocês não ficarem achando que cósmico é bonzinho e terreno não é, porque não tem nada disso. O cósmico é o bárbaro, e o bárbaro é o cara que planeja alguma coisa e friamente vai realizar. Sabe essa frase que diz que inveja é um prato que se come frio? Isso é uma estratégia do cósmico, né? O terreno, ele tem uma gana no corpo e quer realizar isso, né? O processo vai mais no âmbito corporal. Bom, e para terminar, eu queria voltar ao assunto do tipo constitucional, que tem a ver com pensamento, né? Então, vamos lá, eu tenho controle de mim, sou um preguiçoso, mas consegui controlar minha preguiça. Estou na aula de português, eu gosto mesmo de física, mas agora está tendo literatura e eu consigo também, de alguma forma, ficar ali, porque eu entendo que mesmo que eu vá ser físico, né, que eu não gosto, mas mesmo eu não gosto de literatura, mas mesmo que eu vá ser físico, eu preciso estudar, que nem todo mundo e tal. Mas tem uma coisa, ainda que fosse na aula de literatura, que eu gosto, eu tenho que aprender esse troço. E aí tem uma história que é isso que normalmente a gente chama de inteligência, que é muito ruim essa palavra sendo colocada aí. Existem várias inteligências, mas dentro da escola tem a ver com gente que compreende uma coisa que está sendo dada e gente que não compreende. Ou, quando compreende, esquece. E aí o cara se dá mal na prova. E ele não tem, talvez, problema de comportamento, ele tem problema de aprendizagem. Tem duas tendências básicas aqui. Essas duas tendências têm a ver com uma coisa que, basicamente, talvez isso seja, eu não sei se é o mais comum, mas é o mais fácil de identificar, sem dúvida, que é o esquecimento, né? E ele aparece de várias formas, né? Aparece como déficit de atenção, aparece como falta de memória, dispersão, enfim, tem um monte de nome, né? Às vezes a gente fala, o déficit de atenção está ligado a uma hiperatividade, seja lá como for. A atividade tem mais a ver com o processo do comportamento, né? A atenção tem mais a ver com o processo da aprendizagem. Às vezes tudo muito misturado, mas a gente, de alguma forma, tem alguém que não vai passar de ano, né? E às vezes nem é um menino com grandes problemas de comportamento, né? Nem odeia a escola, nem odeia o professor, mas ele não vai passar de ano. E muitas vezes isso acontece por uma questão que é o problema da memória, ele não lembra. E tem uma outra questão que não aparece muito, talvez vocês tenham que passar a observar isso, porque não é tão assim, é alguém que tem um déficit de atenção que não é bem falta de memória, mas na hora que você fala com ele está pensando numa outra coisa e, na verdade, ele não está te ouvindo. Por exemplo, algum de vocês agora deve sofrer desse troço, que é assim, você não fica quieto dentro de você.
no fundo você está meio encantado com você mesmo, e não importa que seja o doutor Darlan ou Roberto Carlos que esteja cantando aqui, você vai continuar pensando. E no fundo você me ouve pensando, você não me ouve. Você está o tempo inteiro, com isso eu concordo, com isso não, mas isso aí será por quê? Isso aí me lembra tal coisa, ele esqueceu de falar tal coisa, não sei o quê, e aí eu estou falando e você está pensando, aí tem duas pessoas para você ouvir, eu e você. É como se tivesse dois professores dando aula numa sala. E muitas vezes as pessoas vivem isso, a pessoa não cala internamente. Existe, aqui, a gente tinha uma expressão aqui em Friburgo que eu adorava, que eu tenho ouvido falar cada vez menos, mas quando eu era adolescente, assim, a gente falava a gente dizia assim, essa pessoa é perturbada. E dizia que, assim, uma pessoa perturbada é uma pessoa que não está sozinha. Ela nunca está sozinha. Ela está sempre com ela mesma, ela está sempre se ouvindo, né? Então, são pessoas que, de repente, falam, dependendo do temperamento, a pessoa não fala, mas dependendo do temperamento, a pessoa fala. Essas pessoas podem ser de qualquer temperamento e também pode ser ou cósmica ou terrena. Isso é uma outra coisa, é um outro andar do ser humano que está em processo de formação, que é essa coisa de que, sei lá, que às vezes está conversando com uma pessoa e no meio da conversa a pessoa fala uma coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, às vezes você tem isso, sei lá, alguém que ouve uma musiquinha no comercial e ferrou. Ele pode ir para onde que ele for, ele fica cantando aquela porcaria daquela musiquinha, daquele comercial que não vale nada e agora não para. Ele não silencia dentro. E isso divide a atenção dele entre quem está falando, a coisa nova, e o que ele está lá dentro. Tem um monte de manifestações disso. Por exemplo, a manifestação, talvez, que a gente mais disfarçada, é a história do preconceito. Né? Então, alguém vai te falar sobre uma coisa nova e você chega lá já pensando assim, bom, eu sou o cara, esse sujeito vai me falar aí sobre um negócio novo, eu vou descobrir onde que ele está errado. Eu já sei que ele está errado. É só deixar ele falar que eu vou identificar onde que está errado. No fundo, eu não abro, né, o pensamento. É incrível, porque assim, o Goethe, ele tinha uma forma de observar o mundo, forma pela qual o Steiner se encantou, e toda a antroposofia, além de ter um monte de conhecimento, ela tem um método, né, de conhecimento das coisas. E nesse método tem o primeiro passo. O primeiro passo é o que o Steiner chama de observação sensorial exata. E ele fala assim, olha, para esse primeiro passo acontecer, você não tem que estar pensando em nada. Você tem que olhar para a coisa e ficar completamente aberto para a coisa. E você não pode nem ter medo de que o negócio te convença, porque tem um problema aqui. Ou você traz o negócio para dentro de você, para você digerir e pensar, inclusive se você concorda ou não, ou você não tem contato com o negócio. Então, assim, o apreender, né, que é esse o sentido da palavra, pressupõe que você seja um cálice vazio, senão você não apreende. Você não traz para dentro. Por que você não traz para dentro? Porque você passa batido. O cara está falando e você está falando também junto. Né? Você não acolhe. Na verdade, é uma dificuldade de ouvir, porque tem um barulho dentro da pessoa. A gente chama esse jeito de ser, tem uma tipologia dos tipos constitucionais que a gente chama isso, o nome é péssimo, e realmente é péssimo, mas enfim, é o nome que se consagrou. Isso a gente chama de rico em fantasia. O nome é péssimo por duas questões, porque normalmente a gente acha que rico é uma coisa boa, né? Normalmente as pessoas querem ser ricas, o que é uma tragédia, não há nada pior do que ser rico, mas isso é uma coisa que vocês só vão descobrir. Não vão descobrir nunca, é só eu que acho que ser rico é ruim. Quem for rico vai achar que é bom. Mas, enfim, eu tenho certeza que a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ela ser rica. Mas rico normalmente é uma palavra simpática, né? E fantasia, principalmente na pedagogia Waldorf, é uma palavra super simpática. A gente tem uma série de valorização do termo fantasia, tem a ver com pensamento imaginativo, tem uma fase da educação que é a fantasia, estrategicamente super importante. E rico em fantasia não quer dizer,
né, não quer dizer uma coisa boa, o termo é conturbado em ideias, é sem controle do que pensa, é uma pessoa perturbada das ideias, né? Não é assim que a gente fala aqui em Friburgo, uma pessoa meio perturbada das ideias. Ela não está ali aonde a coisa está sendo falada, ela está com uma consciência que não é a consciência no foco, né? Ela não está ela está fora de local, ela está em outro local, né? Ela não está nesse local, ela está em outro local. E isso tem a ver, inclusive, com essa história, né, já saindo do âmbito da educação, tem a ver com a história da loucura, no sentido de ser uma pessoa deslocada, né? Ela não está aqui, ela está lá dentro dela, tem alguém falando e ela não consegue viver o que está acontecendo. Então, tem muita gente que tem dificuldade de aprendizagem, não é por um problema de memória, mas é por um problema de não ter controle sobre o pensamento. No fundo, o pensamento é automático, né? E a pessoa nunca para de pensar. E os problemas de memória são esses problemas que passa a borracha mesmo, né? Você vai lá, presta atenção, às vezes você vê, entre vocês mesmos já devem ter experimentado isso, às vezes fazer um esforço enorme para reter alguma coisa e, de repente, o negócio some, né? Aquela história de você voltar a ler o parágrafo em cima, na mesma hora, você está lendo o parágrafo, aí você fala, me perdi aqui, deixa eu voltar. Aí você vai ler em cima, você fala, mas eu li isso? Né? Então, assim, não fica, né? Você não retém. Então, esse processo, né, de lidar com a constituição do pensar, isso também deveria ser objeto da educação, né? A gente ter algum tipo de postura para essas crianças que têm realmente muita atividade mental e faz com que elas tenham dificuldade com a aprendizagem, identificar isso, né? E o processo seria a gente, de alguma forma, trabalhar. A gente não vai ter tempo, infelizmente, para falar aqui sobre condutas, né? Talvez uma resposta ou outra, mas, assim, é um tema muito grande para a gente apresentar e já falar de tratamento e tudo, mas eu queria dizer para vocês que a pedagogia Waldorf trabalha isso já na sua estrutura pedagógica, né? A estrutura pedagógica da pedagogia Waldorf visa que a pessoa tenha, né, um equilíbrio, né, nesse âmbito do controle de si mesma, e trabalha isso desde pequenininho, visa com que haja, né, essa percepção, né, de que a pessoa tem uma vocação para um aspecto ou para outro, mas, de alguma forma, isso seja uma opção da interioridade, onde a criança, de alguma forma, realmente faça um vínculo com isso e não se deixe levar pela coisa, né? Se ela vai ser um trabalhador braçal, que seja porque ela gosta, e não porque isso é uma necessidade do mercado de trabalho, e ela vai entrar ali e vai ser, né, dragada por isso. E nesse âmbito do pensar também, existem várias atividades que são atividades, né, que lidam com motricidade, com arte, com o próprio processo pedagógico, que tenta fazer com que essas crianças que têm um problema de memória tenham uma atenção maior no processo do cognitivo, e fazer com que essas pessoas que têm essa questão de muito movimento na cabeça, de alguma forma leve esse movimento mais para o corpo. Por exemplo, a questão de cantar tem muito a ver com isso. A gente canta muito com as crianças dentro da pedagogia Waldorf, né? E cantar tem a ver com isso, de você tirar esse excesso de atividade que tem aqui dentro da cabeça. Lembra essa frase, né, de que quem canta seus males espanta, né? Então, a fala ainda é muito consciente, mas quando você canta, você esvai um pouco. O movimento e o canto tem a ver com tirar esse excesso. E quase tudo na pedagogia Waldorf com o movimento, e muita coisa é cantada. Na verdade, quanto mais se canta, mais Waldorf é a pedagogia, quanto mais se fala, menos ela é Waldorf, principalmente para as crianças pequenas, né? Num jardim de infância nem seria preciso falar.
daria para levar toda a atividade só cantando, o tempo inteiro. E tem gente que faz isso. Eu já tive a oportunidade de assistir aula em jardim de infância, já adulto, mas de assistir aula em jardim de infância, que a professora canta o tempo inteiro, inteiro. Todos os comandos, todos os ensinamentos, todos os pedidos, todas as demandas, todos os elogios, todas as chamadas de atenção, tudo cantando. E então, enfim, então, assim, o processo de constituição, a gente poderia dizer assim, uma coisa tem mais a ver com o corpo, que são essas coisas do âmbito do querer, né, dos temperamentos, de como é que é a constituição física de uma pessoa, e existe um biotipo físico para cada um dos temperamentos. Uma outra coisa é como é que são essas simpatias e antipatias que vai levar a pessoa para a vida profissional, mas, na verdade, tem a ver com habilidades que não são só profissionais, né, que é a coisa do cósmico e do terreno, e o grande problema aí é o âmbito da interioridade, e no âmbito do pensamento tem essa coisa de ter clareza no pensar. Na poesia que foi lida, a gente falou assim existe uma outra poesia do Steiner que eu gosto, que ele fala assim, na vontade, não é controle, não. Na vontade, ter domínio sobre a vontade. Eu acho que é isso, né? Então, a gente tem vontades e a gente poderia dominar essa vontade. Quando ele fala do cósmico e do terreno, que é o âmbito do sentir, dos sentimentos, ele fala assim, aqui o que a gente deveria era ter interioridade, porque o mundo vai sugar, o mundo vai dar uma demanda, mas a gente não pode se entregar, não pode perder. A gente tem dois aspectos na interioridade, eu falei, mas só para bater de novo. Você não pode perder a criatividade, que no fundo independente do que você está fazendo, é você fazer como você quer. Né? Não é assim, por exemplo, você vai escolher uma profissão, tá bom, o que é? Você tem que ter vocação, legal. Pode ganhar dinheiro, legal, não sei o que é legal. Mas a questão você vai poder fazer aquilo do jeito que você quer, ou seja, você vai ser criativo. Isso é o vínculo da sua individualidade com aquilo que está sendo feito. Então, quando você está fazendo algum... Por exemplo, no caso da pedagogia Waldorf, né? A pedagogia Waldorf, ela não é um método de ensino, ela é uma potenciação da capacidade criativa do professor. Se o professor é capaz de fazer no seu estilo, ela é Waldorf. Se o professor pega um método e aplica, ela não é Waldorf. E ainda que o método seja Waldorf. Porque, assim, a coisa mais importante é o vínculo, é o professor sentir que ele está sendo criativo. E o professor ser criativo significa o professor ser o autor da aula. É isso que a criatividade tem a ver com isso. E se o professor for o autor da aula, o aluno vai reconhecer nele uma autoridade. Então, esse elemento é o elemento fundamental. Então, quando você não tem interioridade, quando você está fazendo uma coisa que você aprendeu, vai fazer igual, você está perdido aqui nesse âmbito da sua vocação, do seu potencial, não importa, você pode até estar... você é professor mesmo e vai nesse caminho, mas tem uma questão aí que é fundamental, que é a questão da... E o outro aspecto da interioridade é esse mais prático, que é você ter tempo para você. E isso hoje vive uma tragédia no mundo, né? Você trabalha para o seu patrão, você trabalha para o seu partido, você trabalha para o seu não sei o quê. A questão é, você tem tempo para você? Você investe em você? Isso é o que eu gosto, eu vou fazer o que eu gosto. De novo, tem a ver com essa história do que eu gosto. E no âmbito do pensar, tem isso que aí na poesia apareceu como luz, né? Não, voltando ainda, né, no âmbito da interioridade, na poesia, que a gente leu aqui no começo, aparece como paz, né? Você está em paz consigo mesmo, né? Então é isso, você pode estar arrumando roupa o dia inteiro e trabalhando o dia inteiro, mas será que você está em paz consigo mesmo? É esse âmbito do interior. E depois, na terceira, depois a gente podia ler de novo, hein, Gisele, a poesia,
Porque no âmbito do terceiro você fala de luz, né? A gente, na outra poesia, fala de clareza do pensar, né? A gente ser capaz de discernir uma coisa da outra. A gente está vivendo uma época agora de fake news, incrível, está acontecendo uma coisa incrível, né? Que vocês sabem que a medicina está dividida, né? Então, aquela coisa na época que o povo acreditava em médico, isso acabou. E eu não estou falando mais de médico homeopata ou alternativo e medicina oficial, não. A medicina oficial rachou. E você tem, inclusive, agora as pessoas dizendo assim, ué, mas eu tomei ivermectina e cloroquina porque um médico mandou. Aí o médico vai falar assim, não, é eu que entendo, e aí eu mandei. Aí a OMS e um monte de médicos fizeram um monte de pesquisa e a ivermectina e a cloroquina não tem a menor função, faz mal. Aí você fica pensando assim, gente, mas são os médicos, né? E muitas vezes, quem não é só quem não é médico, está todo mundo olhando, porque, por exemplo, mesmo quem é médico, você fica pensando assim, bom, como é que estão as pesquisas, né? O que é verdade, né? Então, eu vou precisar ter um discernimento, eu vou precisar ler uma coisa, ler outra coisa, ou que seja estatística, ou que seja pesquisa, e em algum momento eu vou precisar falar assim, meu Deus do céu, peraí, esse troço funciona ou não funciona, em quem que eu acredito? Porque quando você tinha uma linguagem só da ciência, estava legal, né? Eu estou do lado da ciência, estou do lado da verdade, eu estou do lado do certo, está tudo bem, mas agora não tem mais, porque a ciência rachou, né? E às vezes você fica assim, mas será? Mas não. Aí você vai ver gente bastante, vamos dizer, letrada, né? Que toma ivermectina de 15 em 15 dias. E você vai ver gente bastante letrada que vai falar, gente, isso é uma loucura, isso aí é tudo fake news. Então tem essa coisa, né, de como é que o meu pensamento vai dar conta de lidar com o mundo do jeito que o mundo é, né? Então, tem até uma coisa que é uma questão. Uma vez pergunto para o Steiner para que serve a antroposofia. Ele fala assim: serve para dar discernimento. Então, assim, a antroposofia é um caminho de conhecimento, né? Vai muito nesse âmbito do conhecimento, do estudo, do entender o que está acontecendo. E tem a ver com essa coisa de discernir, né? De ser capaz de pensar uma coisa ou de pensar outra. Agora, como é que a gente vai discernir se a gente não tem memória? Como é que a gente vai discernir se a gente está com essa barulheira interna que na hora que alguém fala eu já não quero nem ouvir falar, né? Então, como é que vai ser isso, né? Então é isso. A gente tem os temperamentos no âmbito do querer, né? E tem a ver com domínio de si mesmo, ou domínio de sua própria natureza. A gente tem o âmbito das habilidades, né? Eu sou hábil para carregar peso, ou eu sou hábil para estudar filosofia. E então esse é o âmbito aí que a gente tinha que cuidar de manter a interioridade, ou a paz, como aparece nessa poesia. E depois tem o âmbito do pobre rico em fantasia. O rico em fantasia é esse completamente atormentado por pensamentos. O pobre em fantasia é o que não consegue guardar nada dentro de si, é quem esquece, é quem tem o problema de memória. E isso tem a ver com não ter clareza no pensar. Então, o Steiner coloca isso como 3 ideais da educação, né? A gente educar para que a pessoa tenha controle de si, interioridade e clareza no pensar. Se a gente conseguir isso com a educação, a gente vai estar constituindo, bem constituído, uma pessoa, porque são os 3 processos que a pessoa precisa, né? Aqui nessa poesia apareceu com correção na ação, paz interior e luz, né? Correção tem a ver com a história de ser bom, a paz tem a ver com a beleza, porque, por incrível que pareça, tem a ver com o gostar, né? Isso é o âmbito da arte, e a luz tem a ver com a verdade, né? Como é que a gente vai digerir tantas informações e aprender tantas coisas, e entender como é o mundo de fato, né? Ter discernimento para ter clareza do que é essa coisa que é o mundo, né? Nesse âmbito do conhecer. Bom, eu passei 5 minutos, pelo qual eu peço desculpas,
Imagina, estava ótimo. Mas, Para mim, aqui só basicamente, o tema é esse, né? É sobre isso que se trata. Tem muitas considerações a respeito de aspectos de diagnóstico e tratamento e tudo, mas realmente eu só pensei em fazer uma apresentação da complexidade humana, porque esse processo de constituição não é de uma coisa simples, né? É de um ser complexo, e que a gente poderia, olhando, sobrevoando, identificar essas tendências que eu falei aqui na palestra. Não, é interessantíssimo, né? Te ouvir sempre abre um pouco mais a nossa mente enquanto professora. E enquanto mãe também. Então, quem tiver perguntas, quiser colocar no chat, a gente vai estar colocando o link também, né, da presença de hoje. Fiquem atentos. E a gente está no momento das perguntas. Quem tiver, acho que pode também abrir o microfone e falar, né, Darlan? Não tem problema. Quem Não, claro se que sentir à pode. vontade. Quem se sentir à vontade para falar. Ah, mas eu fiquei, olha, interessada em ter o segundo momento aí de diagnóstico de tratamentos, hein? Muito interessada. Alguma pergunta? Eu gostaria de fazer a pergunta referente a essa característica dentro do bom professor Waldorf, ter a liberdade de ser ele dentro de uma sala de aula. Eu tive a felicidade de ser, durante a época de física, professor, entre aspas, da Sofia, né, a filha do Darlan aí. E a Sofia, não é a sua filha? Não, até onde eu sei, eu não tenho uma filha chamada Sofia. Ah, não? Então, Se eu tiver, eu gostaria muito de conhecê-la, mas eu ainda não fui apresentado. então é outra Sofia. Não É tenho. outro Darlan, perdão. Outro Pode Darlan. ser outro. Então, okay. Bem, mas eu fiquei preocupado, né, com esses alunos aí do 8º ano para prosseguir, né, nos estudos e eu não tenho a formação no seminário, mas fui orientado pelo Valdemar Setzer e tenho vontade de atuar no ensino médio. E queria saber qual é a perspectiva aí da Cecília Meirelles, né, de fazer o nono, 11º, 12º ano. Bom, isso eu não sei porque eu não participo assim diretamente lá do Sicília, né? Eu sou só pai. Mas eu queria fazer um comentário, você falou da coisa da liberdade. Então, liberdade não é você chegar lá e fazer do jeito que você quer. Liberdade é você tocar piano tão bem que você seja capaz de criar tocando piano. E você tem que dominar a técnica. Então, assim, eu acho que é uma coisa que se conquista, sabe? Então, é um processo que não é você chegar e dar a aula que você quer, porque isso é enfiar a mão no piano, não é isso. É você ter um domínio para que você possa tocar além do que se toca. Também não precisa ser um expoente, né, da piano, mas assim ter o seu jeito de tocar o seu violão, o seu jeito de tocar o seu pandeiro, ter o seu jeito de fazer. Agora, alguma técnica precisa, né, do jeito que eu falei aqui, talvez, bom, eu não falei nada disso, mas talvez possa suscitar uma coisa de, bom, então vou lá e dou a aula que eu quero. Não é isso, né? Você precisa conhecer elementos básicos da pedagogia. Então, existe, né, a parte... Bom, é muito esquisito falar assim, embora não esteja errado. Arte significa, originalmente, em grego, na origem da palavra, significa técnica. Arte é técnica, né? Então, quando você tem o domínio da técnica, sobre isso você está apto a criar, mas você precisa ter o domínio da técnica, entende? Então, assim, tem que ter uma formação em pedagogia Waldorf. É bom que essa formação seja boa, é bom que vocês tenham consciência de que essa formação nunca vai ficar pronta, é sempre um processo. Então, preciso estudar antroposofia, preciso estudar desenvolvimento infantil, precisa... né? E tendo isso, essa técnica, sobre ela, poder fazer de um jeito autoral. Obrigado.
mais alguma pergunta? Tem uma pergunta no chat, Darlan, vou ler para você. Professor, por exemplo, uma pessoa com constituição muito fleumática, fazer atividade física auxiliar e equilibrar esta lentidão? Assim, os processos de você contar com um movimento da pessoa, se der para que a pessoa se movimente, sim, mas o problema normalmente não é muito dessa ordem. Normalmente, o fleumático ele não vai atender essa demanda de movimento, porque ele tem uma tendência a ficar mais no processo da acomodação, né? Então, essa ideia de você tratar pelo contrário é uma ideia, vamos dizer, óbvia, fácil, mas nem sempre muito eficaz. Né, você pegar, por exemplo, uma criança cósmica, que é uma criança nerd, com um corpo muito fraquinho, toda cheia de ideias, com uma dificuldade muito grande de manifestação da sexualidade, com uma tendência a se isolar, ficar fechada, só com vida virtual, e você chegar para essa pessoa e falar, bom, ânimo, vamos para a natureza, vamos pegar sol, vamos correr, é exatamente tudo que ela tem dificuldade, né? Por exemplo, você, sei lá, pegar uma pessoa desanimada e falar ânimo, pegar uma pessoa com raiva e gritar, fica calma. Né? Assim, a dificuldade é que a pessoa não é calma, então não adianta você pedir calma. Então você tem que ter uma estratégia para chegar lá, e a estratégia geralmente é pegar a pessoa onde ela está e, a partir disso, levar. A grande questão tudo bem, é um movimento, sim, que poderia ajudar uma pessoa fleumática, mas a questão é como colocá-la em movimento, porque o movimento talvez seja o que ela vai ter dificuldade. Não é só fleumático que tem problema de movimento, um fleumático que se preze, ele é rechonchudo, ele é fofo, ele é macio, ele precisa ter essa constituição física, né? As coisas lá embaixo do temperamento não, vamos dizer, elas não abdicam da questão corporal, né? Então, eu preciso ter gente com bochecha, com panturrilha, com bumbum, com seio, com braço gordo, com coxa, né? Essa coisa do líquido, ele tem que estar presente a um ponto que a pessoa tenha mais convexos do que côncavos. A pessoa é esférica e, se você toca, o corpo é molinho. Você pode ter pessoas preguiçosas que não são assim, né? Tem gente que é magrinha, fraca, anêmica e preguiçosa e não é fleumática. Então, tem uma questão aí que é uma questão, né, também de você ter um entendimento do que está acontecendo. Mas a grande questão é essa, como que você vai levar a pessoa para um lugar onde ela tem dificuldade, né? Por exemplo, o fleumático gosta muito de comer porque ele tem essa tendência de trazer o mundo para dentro dele e digerir o mundo lá dentro sem se envolver, sem sair, sem ir muito para fora. É fácil você chegar para um alcoólatra e falar, não bebe porque faz mal. O negócio é a eficácia disso, né? Você chegar para uma criança que só pensa em comer biscoito o dia inteiro e falar, olha, não come biscoito porque engorda. Tá bom, é isso mesmo, mas a questão é a eficácia, né? Se isso vai acontecer ou não. A questão é como é que você vai mexer para que você tire a criança, a pessoa, daquela dinâmica e leve para uma outra, né? Isso é devagar, né? Muitas vezes não dá certo, não tem nada muito fácil, tem um caminho. Agora, se você não faz, certamente dá mais errado do que se você fizer. Então, principalmente quem lida no dia a dia com a criança, né, que vai estar com ela até o final do ano, vai estar com ela ano que vem. Quando é esse esquema de professor que, né, você vai lá da química e vai embora, aí é mais fácil. Agora, quando é o professor que acompanha a turma, que é o modelo da pedagogia Waldorf, né, pelo menos na fase, né, de 7 a 14 anos, né, que é o ensino fundamental. Então, esse processo de você acompanhar a criança tem a história da água mole em pedra dura, né? Você pode ir aos poucos, devagar, fazendo um trabalho que lá na frente vai estar diferente, né?
Mas quando você tem pouco contato com a criança, geralmente é bem difícil esses processos de tratamento pedagógico. Outra coisa que eu não falei é que todas essas tipologias que eu falei aqui, elas quando estão... Elas têm a ver com constituição, né? Que é o termo, que é o tema, né? Vocês sabem disso, aqui no Brasil existe uma constituinte, uma lei lá do Congresso, lá dos deputados, né? Essa lei, ela regimenta todos vocês, ela não é um código especial. Se algum de vocês, sei lá, quiser, sei lá, algum de vocês, Deus me livre, matar alguém, não está mais na Constituinte. É um caso especial e existe uma outra lei, entende? Que é uma lei para uma situação mais, sei lá, particular, né? Matar é horrível, né? Mas, sei lá, se você quer se separar de alguém, não está na Constituição. Se você vai receber uma herança e seu irmão brigou com você, não está mais na Constituição. Precisa de uma lei própria para isso, entendeu? Então, existem casos que são casos especiais. Então, o que a gente falou aqui vale para qualquer pessoa, em qualquer idade. Os tipos constitucionais são para o povo todo. E como é para o povo todo, existem medidas pedagógicas, corporais, artísticas e pedagógicas que atendem a essa demanda e pode ser feito ou em casa ou na escola. Eu queria falar claramente que não precisa de psicólogo, psiquiatra, neurologista para lidar com esses diagnósticos que a gente falou aqui, né? Esses diagnósticos, essas compreensões que a gente falou aqui, não é nem diagnóstico, né? Porque, assim, sei lá, se você tem uma criança que, de alguma forma, sei lá, tem um surto psicótico, você não vai mais lidar nem com as condutas pedagógicas de tipo constitucional e nem mais no ambiente só de escola, né? Ela vai ter que buscar um outro ambiente para se tratar e o entendimento é outro. Existe na antroposofia também, assim, coisas ligadas com medicina, né? Existe a pedagogia Waldorf, que tem a ver com probleminhas ali que as crianças podem estar apresentando e que a gente precisa conhecer para lidar, e isso é tipo constitucional. E existem questões que têm a ver com, sei lá, processos de crianças que precisam de atenção especial, né? E aí existe uma linha de estudo que se chama pedagogia curativa ou pedagogia terapêutica, existe psiquiatria, existe um monte de coisa, né? A gente está falando aqui de uma coisa que é a constituinte, uma coisa que tem a ver com o povo todo, né? Direito de ir e vir, né? Ninguém é melhor do que ninguém, essas coisas que estão lá na Constituição. Muito bom, Darlan. Estão pedindo aí um segundo encontro, hein? Para continuar. Já tem pedido ali no chat. Muito bem, mas já chegamos lá, né? Acho que já está tarde. Acho que já deu, né? Acho que a gente já não tem mais perguntas e vamos aí pensar, quem sabe a gente consegue um segundo encontro, né? Vamos conversar depois. Joia. Muito obrigada, Darlan, queria agradecer, sempre muito bom te ouvir, sempre muito bom ouvir todo esse conhecimento que está aí dentro de você, né? Parece que ele emana, assim, sabe? Muito bom mesmo. Agradeço de coração. É mais tagarelice do que conhecimento. Começa a falar e as coisas vêm. Mas é muita experiência, né? Então, assim, é muito bom mesmo. Queria muito agradecer também a presença de todos vocês, dizer que está sempre... tem muitos elogios lá, muito prazer em ouvir. Dá uma olhadinha no chat, Darlan. Queria muito agradecer a presença de todos, lembrar de colocarem aí a presença lá no formulário direitinho, não se esqueçam, por favor. E a gente, no próximo mês, estamos aqui novamente, a gente vai falando aí no nosso grupo, tá bom? Muito obrigada, boa noite, obrigada, Darlan, um grande beijo, obrigada a todos vocês, obrigada a você. Valeu. Um abraço, tchauzinho. Tchau. Tchauzinho também, queridos, muito obrigada, e na próxima terça do mês que vem, a gente já vai colocar no grupo a data certinha, já temos nosso encontro marcado. Um beijo para vocês. Valeu. Tchauzinho. Tchau.